ao lado do meu bispo, Bispo Emerson, da minha bispa, Regina Paula, dos meus companheiros pastores, pastoras, dos meus irmãos em Cristo Jesus. É uma honra estar com vocês. O pastor, nosso bispo, me convocou hoje mais uma vez, porque da parte dele eu não recebo convite, eu recebo convocação. E é sempre uma honra, bispo, poder atender às suas convocações. Conte comigo. Aqueles que trouxeram Bíblia, por gentileza, só notificar aqui que meu óculos, esse eu acho que é o começo do ano, já é o terceiro. Ninguém quebra mais óculos do que eu sento em cima, eu durmo em cima, misericórdia. E esse aqui agora, na chegada do carro aqui, eu falei, não acredito que eu acabei de sentar em cima dele, não. Então, vou usar só com uma perna, prova para ele. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, por gentileza. Capítulo 1, a partir do verso de número 3, e aí eu vou utilizar a mídia da igreja. Eu quero utilizar a mídia da igreja. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, a partir do verso de número 3. Eu quero ler com vocês o que vai ser postado ali. É possível, né? Tranquilo? Ótimo, que para a gente fazer aí a mesma leitura, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso, a partir do 6 aí, 6, por gentileza, desculpe. Isso mesmo. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, diga comigo, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Próximo versículo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor. Leia o restante comigo. E honra e glória para a revelação. Repita mais uma vez. Se enche de quê? De honra. Para quê? Mais uma vez, de que? Cheio de quê? De honra. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins encobre o rosto ante a Ti. Cante sino, por favor. Escondo o rosto para que veja a Tua face em mim. Diga isso de coração, por favor. E que diminua eu. Aleluia. Mas Tua glória me só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo. Só Tua
Aleluia. Aleluia. Se eu tivesse que dar um tema, pastora Cláudia, que a senhora sempre pastora Bruna, a senhora sempre me pergunta, eu diria que o tema seria a prova que gera honra. Quando nós lemos a primeira carta do apóstolo Pedro, nós devemos lê-la com toda a reverência que se lê a palavra de Deus. Mas nessa carta, Pedro, ele faz algumas admoestações, dentre elas, ele aborda essa questão da prova. E para eu começar a falar sobre isso, eu quero trazer à nossa memória o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, quando se refere à pessoa de Jesus, que diz que ele foi moído. Lá diz que o Senhor, ele pagou um preço, e num dado momento o profeta diz assim: olha, eu achava que era por causa das culpas dele. Ele diz: não, mas ele não tinha culpa alguma. Ele foi moído por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. E antes que você ache que uma prova daquilo que nós vamos abordar aqui, ela é pesada demais, olhe sempre para a cruz, porque ninguém suportaria o que Jesus suportou, por tanto amar. E eu e você somos fruto de um amor extraordinário de Deus. Você pode dar glória por isso? O verso de número 3 fala sobre a esperança, a epígrafe, a esperança no meio das provações. E aí Pedro começa dizendo que nós devemos louvar a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz: por causa das suas muitas misericórdias. E no verso 4 ele diz assim: nós deveremos esperar e possuir as ricas bênçãos de Deus para que aquelas que o Senhor tem para o seu povo. E aí quando chega no verso de número 5, ele diz assim: essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta a ser revelada no fim dos tempos. E aí eu quero trazer aquilo que o Espírito Santo me deu para compartilhar com vocês. Ele diz: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Porém, essas provações são para mostrar para vocês que a fé que vocês têm, ela é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa, aqui o termo é, a fé que vocês têm, aí eu me incluo, a fé que nós temos, ela precisa ser provada. Eu acho que vocês sabem o que é cadinho. Tem muita gente que sabe o que é cadinho, né? Cadastro lá. Mas cadinho é um local onde se prova o ouro, se é que eu posso usar essa expressão. Alguém diz assim: olha, o ouro é um metal tão especial que quanto mais você queima ele, quanto mais você coloca o maçarico nele, mais ele se mostra puro. Não dá glória a Deus ainda não. O cadinho, ele tem um formato cônico, onde se coloca o ouro dentro, e ateia fogo na sua base ou nas suas laterais, e em tempos modernos até por cima. E aquilo que era
No primeiro momento, o ambiente que ficava cheio, ele vai diminuindo o ouro. E num dado momento, lá no final, só fica aquilo que verdadeiramente é o ouro puro. Toda a impureza, ela desaparece quando o ouro é provado. E aí, quando a gente faz um estudo mais próximo do que Pedro está dizendo aqui, desculpem, ele estava dizendo assim: o ouro, esse metal precioso, de todos os metais, mas escuta, prata, mas não há nada mais valioso que o ouro. Ele diz: esse ouro que é provado, que pode ser provado, que é provado, ele compara num dado momento contigo, comigo, e aí se você não der glória, eu vou dar por você. Paulo não está dizendo, você vai ser comparado à palha. Então, num dado momento que se fala da palha, da provação da palha, do feno, mas aqui ele está se referindo ao ouro. E eu penso que quando Paulo está dizendo, Pedro está dizendo isso, ele estava dizendo assim: não há nada que eu possa comparar do ponto de vista que é mais precioso do que o metal, mas é apenas um ato comparativo, porque o sangue que foi derramado por você, o ouro do mundo inteiro não pode pagar, mas só para você entender. E aí ele diz aqui no verso de número 7, essas provações são para mostrar a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm. E aqui eu quero fazer uma distinção entre provar a fé e provar o ser humano, o crente. Eita. Quando nós olhamos aquela briga, se é que eu posso colocar esse termo, capítulo 1 de Jó, o texto diz: o próprio Deus, minha bispa, dando testemunho de Jó, é o próprio Deus, não é o escritor só relata o que Deus está dizendo. Vistes, cão, Satanás, besta fera, tu viu meu servo Jó, animal? Aí antes que o inimigo dissesse que o viu, Deus se antecipa e diz: ele é homem justo. Não deu glória a Deus não, eu vou dizer. Ele é homem íntegro, é Deus dizendo. Não sou eu dizendo que eu amo tanto o bispo que eu acho ele o homem mais bonito do Brasil. É o próprio Deus dizendo, ele se desvia do mal. Vamos traduzir Deus dizendo assim: olha, eu sei que a fé dele é inabalável. Eu vou dizer agora, olhando para você, Deus conhece a tua estrutura, a minha estrutura, e Deus conhece a estrutura da nossa fé. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Uma coisa sou eu retroceder, uma coisa sou eu definhar, uma coisa sou eu desistir, outra coisa é a minha fé em Deus. Quer uma prova? Quando você vai a Israel, porque nós vamos a Israel com o bispo, quem acredita? Lá nós encontramos um povo que tem fé, mas não são cristãos. E quando Hebreus se refere à fé, ele não está dizendo o homem, ele diz a fé que o homem tem, ela promove nele a convicção das coisas que ele não pode ver e a certeza daquilo que ele vai esperar. Sabe o que ele está dizendo? Olha, se eu tenho fé, a minha fé, ela é tão especial que eu posso parar ali na beira dessa via e dizer para alguém, se alguém me perguntar, você está esperando o ônibus? Ali na margem ele diz, eu estou esperando o metrô. Como assim? Aqui não passa metrô. Não passa para você, mas a minha fé diz que vai já passar um metrô aqui. Dá para entender? Se tiveres fé, tu dirás àquela montanha, vem metrô, vem montanha, vem trem, vem bicho, vem.
Levante a mão só quem tem um pouquinho de fé e dê um brado de glória para Deus. Eita, vamos aplaudir. Eita. Pastor Portela, mas há como distinguir entre provar a fé e provar o crente? Bom, num dado momento há sim, mas a fé é do crente que está inserida nele, naturalmente, quando a fé dele é provada, ele automaticamente está sendo provado. Mas a fé é além daquilo que eu sou. Eita, meu Deus do céu. Quase que eu estudei para pregar hoje aqui. Aí Deus olha para o cão e diz assim: tu viu, infeliz? Ele disse: vi. Não está escrito na Bíblia, mas eu penso que o diabo disse assim, não é de hoje não que eu vejo ele. Eu vejo na hora que ele levanta, que ele entra naquele carro. Eu conheço a história dele lá quando ele pagava o preço, que eu tinha certeza que esse animal aí estava me insultando, eu não podia fazer nada porque eu só estava com ele. Está entendendo não? Eu vou dizer até você da glória. Não é que o inimigo é onisciente, mas ele acompanha os passos, querendo ver o nosso fracasso. Mas aí é para você da glória. Maior é aquele que está conosco. Não é palavra de efeito, é só para você entender. O inimigo, a Bíblia diz, ele anda ao derredor, de longe, espreitando. Mas há um hino que diz: ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor, para me guiar. Quem lembra desse hino? É só da Assembleia de Deus. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor a me guardar. Aí aqui eu fico vendo um camarada caçando conversa com um crente, eu fico, vai se arrebentar todinho, vai, sabe por que se arrebenta todinho? Vem cá, pastor, eu já vai com meus negócios aqui de botar gente do meu lado, mas é mais ou menos assim. Você sabe aquele texto, pode subir aqui, meu pastor, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, eu não estou fugindo do tema, mas é só para você entender o que Deus está falando sobre a pessoa de Jó. Ele diz assim, tu viu ele? Vi. Aí Deus permite que ele toque nele, até um determinado ponto. Mas quando Deus não permite, toda vez que o inimigo tenta acertar o crente, e não a sua fé, Deus diz assim, opa, aqui não. Não, mas é porque ele tem a fé dele, é porque o dinheiro dele, é porque a família dele, olha, a família dele está guardada por mim, o projeto dele está guardado por mim. Caminha aí, pastor, caminha. Não adianta, ele vai caminhando, eu vou com ele. Ele dobra o joelho para orar lá no pé da cama, o Senhor diz, eu estou com ele. Ele está comendo, literal acampa-se ao redor, ele diz, ele está e eu me assento ao redor, eu acampar eu estabeleço uma estação, onde eu moro do lado do crente, de modo que ninguém pode tocar, porque eu acampo, eu guardo, eu estou do lado. Só quem recebe, levanta a mão e dê um brado de glória. Deus estava dizendo para o diabo, eu acampo do lado de Jó. E eu estou caminhando para falar da fé. O que atingiu, na verdade atingiu a pessoa de Jó, chagas no corpo inteiro. Atingiu a família de Jó. E aí, minha bispa, eu vejo um bocado de gente pregando, falando mal da mulher de Jó. Capricha na foto, Bruna, por amor de Jesus Cristo. Eu vejo um bocado de gente criticando a mulher de Jó. Eu queria fazer uma pergunta para essas pessoas que criticam a mulher de Jó. Qual foi a sua experiência estar dentro da sua casa e ver 10 caixões na tua sala?
10 filhos queridos mortos. Você tem ideia do que passou na cabeça daquela mãe que viu 10 filhos mortos, depois que a economia da família já tinha sido toda atingida? Não há como não imaginar que as convicções dela acerca do sofrimento eram verdadeiras. Num dado momento ela olha para o marido dela e alguém diz que ela briga com Jó. Na verdade, se você olhar, ela não está brigando com Jó, ela não quer ver o sofrimento dele, a ponto dela dizer assim: meu amor, já chega, já foi a fazenda, já foi tudo, já foi os nossos filhos, eu não aguento ver você sofrer assim. Se há uma razão para viver, eu não sei qual. Então, se existe alguma coisa que pode findar, fala alguma coisa contra o teu Deus. Vai que o teu Deus te desagrada, se desagrada, e aí ele ceifa a tua vida. Naquele momento, Jó olhou para o seu estado, era o físico, mas ele diz assim: olha, o físico mesmo, posso botar o pé aqui, pastor? Disse: o físico, eu vim nu, eu volto nu, agora não mexe na minha fé não. Não, eu vou dizer até você da glória: na minha fé não mexa, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você pode dar glória para Jesus aí? Levante a mão até tocar no céu, diga comigo: na minha fé não mexa, porque eu sei em quem eu creio. Se você crê em Jesus, então dê o melhor aplauso que você pode dar para este Jesus. Pregue sobre isso: uma mulher e 10 caixões na sala. É igual quando alguém prega sobre a família de Noé e nunca parou para pensar. Você imagina a esposa de Noé um dia virando para ele e disse: tá bom, amor, a arca aí, a vida inteira a gente construindo, e agora nós entramos na arca. Eu não sei se você parou para pensar, mas a arca não tinha leme. Alguém parou para pensar nisso? Ela não tinha leme, não tinha aqui algo para dizer assim: vai para cá. No formato, dá um entendimento para poder fazer toda a dinâmica, mas ela não tinha um leme. E aí de novo, se reporta a fé. Noé, por que não tem leme? Ele diz: porque a minha fé não está no barco, não está no navio, não está aqui na arca. A minha fé está em... Eita, meu Deus! Eu vou dizer até você na glória: a fé de Noé não estava na arca, a fé de Noé estava no Deus que mandou ele construir a arca e fez com que todos os animais, espécies, entrassem ali através da sua palavra. Por isso que ele é conhecido como pregoeiro da justiça. Bora lá. Pedro está se referindo à tua fé, meu irmão, à minha fé. Eu conheço pessoas, pastor, que não frequentam a igreja assiduamente. Isso não é motivo para você deixar de frequentar a igreja. Mas eu conheço pessoas que não frequentam a igreja assiduamente, como muitos outros frequentam. Mas ele tem uma fé incrível. Ele ora, ela ora, e Deus faz coisas incríveis acontecem. Quem já viu, tem muito na mídia aí, Assembleia de Deus, Assembleia de Valor, Assembleanos de Valor, e tem muita referência sobre o pastor José Carlos de Lima, presidente da Convenção da Assembleia de Deus da Paraíba. Ele me convidou para pregar lá algumas vezes, e uma vez eu estava pregando lá, e ele disse: você pode permanecer por mais um dia? Ele queria me levar na Cabedelo. Eu falei: sim, pastor, eu posso permanecer, só tem um problema: as passagens essa semana estão esgotadas, não tem mais passagem aérea na terça, nem na quarta, nem na quinta, só vai, digo, nem lá em Recife tem, está tudo esgotado. Era período de alta temporada no Nordeste. Ele disse: não, eu perguntei se você pode ficar para pregar na segunda-feira. Eu digo: posso. Opa, posso. Quando foi, falando de fé provada, já que eu chego na prova, estou na parte boa. Quando foi na terça-feira, eu fui me despedir dele, ele me entregou um envelope. Eita. Quando ele me entregou, ele disse assim, chamou o filho dele, pastor Isaac, e disse: leve o pastor Portela no aeroporto. Estava comigo o cantor Silvan Santos.
Silvan Santos estava com passagem reservada para terça. Disse, leve ele lá no Recife. E quando fui saindo, ele olhou para mim e disse assim, quando você chegar lá no balcão da companhia aérea, se alguém perguntar quem é você, você diga, eu sou um ministro. Amém, pastor. Sobre a tua palavra, bora. Entrei no carro, pastor Silvan, muito meu amigo, disse, ministro, está lembrado, né? Eu digo, não preocupa não. Chegamos lá, tinham exatos 13 pessoas na fila de espera, então, nenhuma chance. E aí, beleza, pastor Silvan fez, se despediu, entrou, disse, ministro, hein? Tá bom, pastor. Daí a pouco chegou o pessoal, disse, gente, o avião pousou e nós temos uma vaga, mas ainda não é certo, estamos avaliando para ver se vai de fato confirmar. E aí a pessoa primeiro aproximou e disse, só é uma vaga? Se aparecer, disse, então para mim não dá, sou eu e mais 4. Opa, só ficou 9. O próximo da fila disse, é só uma vaga? Pois é, sou eu e meu amigo, menos 2. Eu digo, opa. O próximo disse, é só uma vaga? E também era uma pessoa que tinha, o certo é que ficaram 2 pessoas, eu e um. E esse outro, ele matou a charada, ele disse, esse camarada aí deve ser alguma coisa, mas se ele está pensando que ele vai pegar a minha vaga, aí eu me aproximei do rapaz, eu digo, amigo, é só para te dizer que eu vou embarcar nesse avião. Aí o rapaz que estava do meu lado disse, bom, se tem uma vaga, então eu estou na frente, sou eu que embarco. Aí de repente chegou uma ordem, disse assim, olha, infelizmente não tem vaga alguma. Aí o rapaz olhou para mim e disse, pois é, né, estou saindo, mas você não vai não. Aí foi embora. E eu fiquei lá exatamente no mesmo lugar. Lá veio uma senhora assim, igual a pastora Bruna, ativa, aquele negócio no ouvido. Ela era a chefa. Você tem quantos na lista de espera? O rapaz disse, olha, tinha um monte aqui, mas só ficou esse rapaz. Disse, chama, bota ele para dentro que acabou de aparecer uma vaga. Aí preste atenção, e eu esperando perguntar o que era, né? Aí ela disse, você tem alguma bagagem? Eu digo, tenho. Oh, por gentileza, pega aqui a bagagem dele e vai lá no não sei aonde, já despacha logo, e você acompanha ele até lá no balcão para falar. Aí o rapaz que me acompanhou disse, o senhor é o quê? Ministro. Foi embora, ele não aguentou. Quando foi para entrar ali naquela, ele disse, o senhor é ministro de quê mesmo? Eu digo, do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda ao Senhor. Eu liguei para o pastor e ele disse assim, como é que foi a viagem, ministro? Eu digo, pastor, eu queria ter a metade da fé que o senhor tem. Então escute o que eu vou dizer para você. A sua vida, a minha vida com Deus, todos os dias ela é provada, ela é testada. Mas a nossa fé, independente do sofrimento que nós temos, ela nunca pode fraquejar, porque é de fé em fé, de glória em glória, que nós vamos alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Então vamos lá, já estou caminhando para encerrar. Aí aqui ele está dizendo exatamente isso aqui, olha. Eu confesso para o senhor, pastor, que eu tive algumas dificuldades, e eu até lhe perguntei de novo, pastor, o senhor quer que eu aborde algum tema? E o senhor, como sempre, né, disse, não, deixe-se ser usado pelo Senhor. E aí eu confesso para o senhor que, de alguma forma, eu tive dificuldades, porque, não que eu tenha dificuldades em falar aquilo que o Senhor Jesus coloca no nosso coração, mas é porque a gente precisa avaliar também as pessoas que estão nos ouvindo. E existem coisas que a gente precisa entender, que como ministro, como pregador, e aí é um ponto de vista meu, eu não sou fã de quem não é o pastor da igreja, sobe em cima do altar e começa a exortar, exorta, tem gente que só bate, taca, chibata, exorta e tal. Meu Deus do céu, nós temos um pastor, o nosso pastor, ele tem autoridade sobre nós. O nosso pastor, ele dá uma varada na ovelha, mas a ovelha continua amando ele. Agora vem uma pessoa que não é o pastor e dá uma pancada, o cabo se revolta e quer bater nele. E de alguma forma eu queria compartilhar com vocês, mas eu não estou exortando, mas atentem só para esse detalhe, por gentileza. O que a Bíblia está dizendo aqui? Isso, olha,
Da mesma maneira, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro. Ela precisa ser provada para um propósito, para que você, não é a sua fé, continue firme. Vamos lá. Algumas pessoas, e eu não estou me referindo a alguém da igreja, tem uma vida regalada, tem uma vida tão próspera, tão abençoada, os seus negócios dão muito certo, até o dia em que a sua fé é colocada em prova. E quando a nossa fé é colocada na prova, independentemente da vida regalada que nós vivemos ou vivamos, a gente pode pagar um preço tão alto, que aquilo que a gente tem não passa a ter valor nenhum, por causa da prova que nós temos. Quer uma prova disso? A Bíblia diz que Jó, ele sentava na entrada da cidade, as pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria de Jó. Quando Jó é atingido na sua pele, no seu corpo, na sua família, a Bíblia diz, isso é muito duro, que as pessoas, os serviçais, as pessoas que prestavam trabalho na casa de Jó, que antes levavam água e o serviam, agora ele pedia um copo com água por causa da enfermidade que ele tinha. E diz o texto, as pessoas meneavam a cabeça, menear a cabeça, numa linguagem mais assim, chula, é dar uma jogada de cabelo, é esnobar, é escarnecer. Quem é você para me pedir água? Quem é você? Ou seja, outro dia tu estava aí, tu tinha um monte de coisa, agora não tem mais nada. Ou as pessoas às vezes medem a gente, não por causa da nossa fé, mas por aquilo que nós temos. Quem é você? Eu tinha uma loja lá em Padre Bernardo, e aí um dia chegou um irmão e disse assim: rapaz, Deus me mandou aqui orar pelo senhor, tem uma revelação. Meu amigo, ele olhou uma loja bonita, grande, eu acho que ele disse assim: aqui Deus vai bradar na terra. Quando ele terminou de orar, eu virei para ele assim, digo: irmão, está pressando do que mesmo? Ele disse: ó, pastor, eu estou passando uma luta. Eu digo: não precisa nem ter orado não, que eu já sabia. Uma loja em Santo Antônio do Descoberto. Um dia o irmão chegou lá e disse: pastor, olha, eu vim aqui orar pelo senhor, porque Deus me mostrou que, olha irmão, um negócio incrível, né? Deus me mostrou que o senhor vai me abençoar. Eu digo: o senhor trabalha com o quê? Ele disse: rapaz, eu dirijo uma congregação, estou fazendo uma festa, estou prestando. Eu digo: não, é as faixas, eu vou dar, é o carro de som, deixa que eu vou dar para o senhor também. Ele disse: foi Deus que me revelou. Eu digo: foi não, era que ele sabia que eu tinha uma loja, ele sabia que eu era pastor, e ele queria ir lá pedir ajuda. E as pessoas: quem é você? Tem um irmão aqui que eu estou seguindo ele na rede social, que ele é acho que é jogador de futebol, está aqui, Juan, né? Eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu, uma vez eu pastoreava aqui na IDEPS, lá no início, quando a gente começou o trabalho lá, e vieram algumas pessoas, né, profissionais do esporte, e tinha alguns que eram, inclusive, eram famosos, né? E, meu Deus, quando as pessoas descobriram na igreja, pastor, rapaz, era aquele negócio. E um dia ele virou para mim e disse: pastor, eu estou na igreja exatamente porque a igreja é diferente. Lá no mundo nós somos aplaudidos pela fama, lá no mundo as pessoas querem tirar foto com a gente por conta da função que a gente ocupa, mas lá no céu não é por aquilo que temos, é por aquilo que somos, e é através da nossa fé. Você está entendendo? Dê glória a Deus para isso, para Jesus. Então, quando nós somos provados, nosso ser é provado, nós podemos definhar e até morrer. Mas pergunte para Paulo: Paulo, tu vai ser decapitado, o que é que tu vai guardar, Paulo? O que foi que Paulo guardou? Ele disse: eu combati o bom combate. Estou com vontade de dar um glória. Meu Deus do céu, quase me mataram de taca.
apedrejaram, me prenderam injustamente. Eu padeci tanto que eu carrego no meu corpo as marcas do meu Cristo. Eu vou ser decapitado, vão me matar agora, mas deixa uma coisa para vocês: eu vou guardar algumas coisas. Quem sabe o resto do versículo? Combati o bom combate. O que ele guardou? Ele guardou a fé. Levante a mão só quem tem mão. Quem não tem, receba a mão só para levantar. Não, mas levante mesmo. Diga para o irmão assim: só não mexa comigo não, que eu tenho um pouquinho de fé, e tu não sabe o que essa fé é capaz de fazer. Diga aí para essa pessoa: você não tem ideia o que essa fé é capaz de fazer. Permanece com a mão levantada. A tua fé te levará a lugares inimagináveis. A tua fé te levará a lugares inexploráveis. A tua fé. Você pode dar glória para o Senhor? Pastor, não tinha parado. Uma coisa é provar o meu corpo, outra coisa é provar a minha fé. É que Pedro está dizendo que a sua fé, que a minha fé, deve ser provada como se prova o ouro. Ah, pastor, a minha exegese é diferente. Respeito muito isso. Eu respeito muito isso. Mas quando eu vejo um crente que tem fé, uma mulher que tem fé, um homem que tem fé, uma criança que tem fé, um adolescente que tem fé, um jovem que tem fé, uma igreja que exercita a fé, um pastor que exerce a fé, uma comunidade que vive em fé, uma igreja que sabe o que é fé. Ei, quem tem fé? Eu vou dizer até você dar glória a Deus. A Bíblia diz que existem muitas coisas impossíveis, mas se existe algo que é impossível, é o homem não agradar a Deus se ele tiver fé, porque se ele tiver fé, ele agrada a Deus, apesar de todas as coisas. Toca no coração e diga assim: Davi diz: eu guardo a tua palavra no meu coração. Eu vou completar: por causa da fé que eu tenho no Senhor. Quem tem fé, ele pode até pecar, mas a fé que ele tem em Deus o arranca lá do pó. Que é isso, pastor? Eu estou lhe dizendo até você dar glória. O camarada, pastor, cai, fracassa, fica lá no pó. Que é um exercício de fé, literalmente do inferno. Eu acho que eu falei isso aqui. Quando Jonas, eu vou pregar sobre Jonas um dia, pastor. Bispo, me agende para pregar sobre Jonas. A bispa é que me agenda. Ei, ela gosta de mim. O bispo não gosta de mim não. Ei, Jonas, quando ele estava literalmente lá dentro do barriga do peixe, desmaiando, porque desmaiava mesmo, ele acordava, tinha surto, desmaiava. Aí ele, no pensamento, pastor doutor Enoque, ele exercitou a sua fé. Pode ler o texto de capítulo de número 2 de Jonas. Ele diz: quando eu estava no profundo do abismo, e as cordas do inferno envolviam o meu pescoço, ele disse, uma tradução literal, ele diz, eu pensei. Uma mais profunda diz, eu exercitei a minha fé, e eu disse, ainda que eu esteja no profundo do abismo, dentro do peixe, eu vou celebrar um culto de gratidão a Deus. Não está na Bíblia desse modo, mas na hora que ele disse aquilo, eu acho que Deus disse, não, aí agora já está demais. Vai lá na baleia e diz, joga esse infeliz do lado de fora. Não demorou muito, ele estava do lado da praia, caminhando, e disse assim, nunca mais um peixe me engole, porque a minha fé que eu tenho em Deus me diz, que eu não posso retroceder, o caminho é para frente, e ele prega a palavra por causa da sua. Eu não queria chegar aqui, mas agora eu chego e encerro. Pegue um crente e bote ele dentro do cadinho, ou bote ele dentro do moinho e moe. E aí, meu irmão, como é que é aquele negócio da tua fé? Pastor, é só mais ou menos.
Nós estamos falando de coisas que já estamos vendo acontecer hoje. Para lograr êxito, em alguns momentos, as pessoas às vezes negam a sua crença. Há uma diferença entre crença e fé. Guarde isso. Eu creio em Deus, o católico crê em Deus. As pessoas desigrejadas, elas creem em Deus. O cão crê em Deus. E muitas pessoas que creem, que acreditam no poder de Deus, por uma razão, por um motivo, por um interesse, a depender, ele nega, quer uma. A pessoa se filia a um partido ideológico, pastora. Eu tenho um amigo pastor, que eu sentei com ele semana passada, está gravado, ainda bem que eu não vou dizer o nome, mas se ele tiver, ele vai saber que é ele. E nós estamos falando sobre isso. E quando nós entramos nessa coisa que foi falada agora, lá que o representante máximo da nossa nação fez um comparativo lá com o Holocausto, eu falei para ele assim, você acha? Ele disse, não, aquilo foi normal, você que não entendeu. Eu digo, não, pelo amor de Jesus Cristo. Eu virei para ele, nossa amizade, tomando chimarrão com ele, se ele estiver vendo, ele sabe que é ele. Eu disse, rapaz, tu é pastor mesmo, né? Tu é crente mesmo? Sou. Eu digo, eu não estou acreditando. Ele disse, não, ele não quis dizer aquilo. Aquilo foi só uma expressão. Eu digo, pois é. Eu também acredito que ele não quis dizer aquilo, não. Ele queria era fazer aquilo, que é diferente de dizer. Como é que eu professo? Como é que eu me congrego? Como é que eu digo que eu sou um cristão? E por causa de uma ideologia, eu abro mão daquilo em função desta. É o inverso. Quando as pessoas são provadas no limite para negar a sua crença, ela diz, me mate. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para provar. Quem lembra do hino? Ninguém é Assembleia de Deus aqui. Há um hino do pastor Cláudio Veiga que diz que os irmãos eram levados para a arena, no Coliseu. É outra coisa. Vocês que vão em Roma todo ano aí, vai lá no Coliseu, tem gente que o Coliseu ainda faz uma service. Não imagine você que cristãos, nossos irmãos, foram colocados ali e foram devorados por leões, foram tocados fogos, amarrados em tocha, alguns dizendo assim, pode queimar o corpo, pode derreter tudo, o corpo vem e não mexe, mas a minha fé você não vai matar. Eu respeito as nossas opções ideológicas, respeito. Mas a partir do momento em que a minha ideologia, em que a ideologia de quem quer que seja, do segmento que seja, interfere na minha fé, aí já não serve mais. A Bíblia nos recomenda, querido irmão, minha querida irmã, a prova da fé. A irmã está esperando eu falar do cadinho, chega ela sorriu. O crente, quando ele é colocado no cadinho para sua fé ser provada, ele perde a mulher, ele perde o casamento, ele perde filhos, ele perde a empresa, ele perde o emprego, ele perde privilégios. Você nem imagina, mas pastor, essa água aqui é para mim? Eu vou beber ela todinha só para me fazer um exemplo de um negócio aqui. Eita glória, melhor água de coco do Brasil essa aqui. Quando nós somos provados na nossa fé, o Senhor está dizendo assim, eu estou pegando algo que eu tenho, que é meu, que é especial. Você que é especial para Deus, diz assim, olha, eu não vou provar a fé de quem não tem, eu vou provar exatamente aquele que eu amo, aquele que eu quero, aquele que eu quero dar para ele, o que colocou no versículo. Eu quero te dar uma coisa que de repente você ainda não alcançou, que é a honra que eu quero te dar, não é a honra humana, é a honra que eu quero te dar. Quando a gente lê o sofrimento de Jesus no capítulo 53 de Isaías, diz assim, que depois de todo o sofrimento que Jesus padeceu, tem uma tradução que diz assim, para que Deus o colocasse ou lhe desse
Há uma tradução que diz: lhe devolver-se a honra e a glória que ele nunca havia perdido. Jesus nunca perdeu a sua honra e nunca perdeu a sua glória, mas a prova do sofrimento de Jesus, eu imagino um grita lá do lado: ó portais eternos, e outro grita: abram-se, ó portais, e outro grita: para que eu vou abrir? E outro responde: para que entra quem? O rei, o rei, o rei, o rei, o rei da glória. O Senhor, o poderoso, Ele é o rei da glória. Não, se esse aplauso foi para o rei da glória, tinha que ser melhor, por amor de Jesus. Ele está cheio de honras, mas eu quero provar a fé dele. A igreja está cheia de crente, mas eu quero provar a fé do meu pastor, do meu servo, a que eu entreguei a MAP para ele. Vamos esvaziar a igreja. Tem muitos que na metade da prova, ele fecha a porta da igreja e ainda diz assim: Deus não me queria à frente desse negócio. Pastor Portela, eu queria pregar, estou pregando sobre fé. Deixa eu esvaziar um pouquinho desses carros importados, da fazenda, do dinheirinho da poupança. Deixa eu fazer um movimento lá, na questão financeira do país. Quando você não tem mais o carro, quando eu não tenho mais os bens, quando eu não tenho mais tudo, eu já ouvi, foi muita gente dizer: pastor, disse: rapaz, eu tenho 30 anos que eu sou crente, é pau, é paulada, é pancada. Fulano de tal começou e agora lá para a MAP já está rico. Não, eu vou sair. Deus está dizendo: eu não te quero desse jeito, eu quero deixar só o que for puro, porque eu quero te dar algo maior do que isso que você tem. Pastora amada pastora, a senhora não sabe o sofrimento daquele homem de Deus, aquele é um Satanás. Não já tirar isso para a senhora não. Pastora, eu não aguento mais, pastora, eu vou até fazer. Ai, pastora, estou pensando em desistir. A pastora está orando por você, e Deus revela para ela, diz: só aconselha ela, que é só Deus provando um pouquinho da fé dela, porque quer dar a ela o que ela nunca teve. Pastor, olha, deixa contigo, eu te amo, gostei de ti desde o primeiro dia. Perdi aquele contrato, pastor. Só para os irmãos terem uma ideia, o bispo me acompanha. Se eu tivesse fechado os contratos que eu startei ao longo do ano passado, que eram para ter assinado agora em janeiro, eu já tinha comprado esse prédio aqui todinho, dá de oferta para a igreja, e ainda tinha comprado uma área de Águas Claras, de lá de 800 metros quadrados, que dá de presente para a igreja. Mas quando eu estava achando que estava fechado, eu já estava dizendo assim: olha, é só assinar, vamos entrar na reunião, conferência. Não é só para dizer que os investidores desistiram, como é que é? É só para dizer que os investidores desistiram. É só para dizer que não vai ter mais nada. E eu vou dar um testemunho que vocês não sabem, para a glória de Deus. Edificação da igreja. E para o Senhor entender o quanto Deus te usa. Num desses dias eu estava na minha casa, exatamente após ser esvaziado, uma série de expectativas que eu achava que ia certo, e Deus foi lá e esvaziou e disse: não, não é isso que eu quero te dar, eu quero você seco. Eu só quero o restinho do ouro, não quero impureza nenhuma, eu quero só sobra. Ei, quando eu fizer assim, você dá glória. Você sabia que o ouro, à medida que o fogo aquece, é que ele vai diminuindo? Não entendeu não? Vou dizer: quanto mais aquece, quanto mais queima, quanto mais derrete, quanto mais aperta, é Deus dizendo: eu estou tirando o que não presta, porque vai ficar só o que eu quero. É só o que eu quero. Aí eu estou lá
lá em casa, na roça, 2 da tarde, os cachorros, eu digo, meu Deus do céu, parecia a carruagem do rei Davi, vermelha, podia ser outra cor, mas era vermelha, chegando lá na roça. Eu olhei por a janela, já com a espingarda na mão, meu Deus, era o bispo. Falei, meu Jesus, agora lá vai eu ter que botar uma roupa melhor, porque o bispo chegou, meu bispo chegou. Aí você corre, bota um chapéu na cabeça, porque o cabelo está assanhado, que é para poder ajeitar. Bota um tênis, meu bispo, tudo bem, meu bispo, vamos sentar. Ei, essa é a diferença de quem tem Deus, guarde isso. Você pode estar chorando lágrima de dor, quando chega o irmão, você abre um sorrisão, o irmão pergunta, igual mandou Eliseu perguntar para aquela mulher que tinha perdido o filho, vai bem contigo? Ela disse, tá tudo bem, o menino estava morto lá em casa, tá tudo bem, meu amor, tá nada, Jesus arrancou, só tem um restinho. E aí, Portelinha, tudo bem, meu pastor? Tudo bem, meu? Vamos sentar. Armei uma rede, o bispo tal, ele disse, está chegando um amigo aí para a gente orar. Eu digo, meu Deus, pensei que era para o churrasco, para orar logo. Eu vou revelar de altar, eu vou revelar no altar o que eu não lhe disse. A gente sabe que Deus usa o bispo, sabe ou não sabe? E eu disse no meu coração, eu não vou deixar Deus usar ele hoje, é muita prepotência. Digo, na hora que o bispo terminar de orar, que Deus só toma ele, eu encerro a oração, meto cantando, pego o violão e faço qualquer coisa. Mas ele não vai profetizar, para mim hoje não. Eu estou falando de púlpito, já pedindo perdão a Deus aqui, mas eu já pedi. Aí chegou um amigo, aí fomos comer, foi coisa, aí foi milho, e foi não sei o que, e deu 3 horas, e deu 4 horas, e deu 5 horas. Aí o bispo disse assim, vamos orar? Eu digo, vai já profetizar, eu não vou deixar. Acreditem, o senhor vai entender agora. Me dê só o maior aí, por gentileza. Aí nós cantamos aquele hino que diz assim, divino companheiro, não é só não, no caminho, é a nota Vachá, tem ouvido? Tua presença sinto logo ao transitar. E eu tocando violão. Presta atenção. Não me deixes só no caminho. E o bispo desentoado cantando. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Cante o coro comigo. O coro diz assim, ó. Fica, Senhor. Não, cante mesmo, que isso é lindo demais. Calma ao tempo. Tens meu coração para pousar. Eu cantando e o bispo já ia orar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, meu Salvador. E o bispo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu digo, meu Jesus, Espírito Santo. O bispo, Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo. E eu aqui, oh glória, aleluia. Aí eu digo, como o bispo vai orar, eu vou me antecipar. Eu comecei, Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por ter trazido o teu ungido na minha casa. Sabe aquela oração assim, e o bispo só escutando. E o amigo que estava comigo, glória a Deus, aleluia, abençoe, e a oração para mandar embora. Senhor, leva o teu filho em paz e em segurança, por onde ele passa, guarda, meu Deus, e pá. Então o bispo olhou para mim e disse assim, tu crê? É ou não é, Enoque? É ou não é? Tu crê? Deste tamanho, ele aumentou 10 metros para cima, foi lá no carro dele, meteu a mão lá, tirou um dinheiro e voltou com a mão fechada. Eu digo, aonde bateu o murro cai. Tu crê, varão? E eu creio, meu bispo. Sabe a mão aí? Infeliz. Só faltou dizer isso. Deus me mandou aqui
porque tinha esgotado e não tinha mais nada. Então Deus me mandou aqui para te dar, para provar a tua fé miserável, que por mais que tu aches que alguma coisa, tu nesse momento não tem nada. Ele virou para mim e disse: tu crê? Eu digo: eu creio. Depois abre a mão, e colocou na minha mão, e agora eu dou testemunho. Com aquele dinheiro eu paguei a internet que estava atrasada naquele dia. Você tem dia que você tem muito dinheiro, mas tem dia que você não tem um dinheiro da internet. Aquele dinheiro, eu fui no banco, paguei a internet, paguei o celularzinho que quando eu saí de perto ali da área já não pegava mais nada, paguei também. Fui lá no mercado e fiz uma compra de 200 e poucos reais. E depois lhe convidei para o senhor comer uma costela lá em casa, ainda com o resto daquela bênção que o senhor colocou na minha casa. Mas Deus estava dizendo: eu vou esgotar no limite, porque não é do jeito que tu quer. O teu corpo você pode até padecer, mas eu vou provar a tua fé, porque a tua fé é importante para mim, diz o Senhor. Não, bora aplaudir, bora aplaudir. Eu vou perguntar e vocês digam assim: eu creio, tá bom? Tu crê? Não, tu crê? Pois esta igreja será a maior igreja evangélica de Vicente Pires. Tu crê? Eu creio. Vou dizer até você da glória: procure qual é a comunidade evangélica que na terça-feira tem os seus bancos lotados aqui em Vicente Pires. Tu crê? Eu creio. Então o Senhor está dizendo: eu vou botar no cadinho. O cadinho é para ficar só um cadinho. Mete ele no cadinho, que é para ficar só um cadinho. Ficou só um restinho. Aquele restinho, quando eu sacudi você da glória, o ourives, quando ele pega o restinho que ficou, você não tem ideia do sorriso que o ourive fica. O ourive, quando ele começa a queimar, ele cria uma expectativa. A pepita, ela tem, por exemplo, lá, sei lá, 30 quilates. Aí ele começa a queimar. Aí ele olha, baixou para 20 quilates. Aí ele vai queimando mais, caiu para 15 quilates. Num dado momento o ourive disse: não, não é possível, será que não vai ficar nada? Mas Deus diz assim: não, eu te provo no limite, porque eu sei que a tua fé, ela não vai acabar. O que tem, ela pode ser comparada a um grão de mostarda, mas esse pouquinho de fé, depois de provada, ela vai revolucionar Brasília, o Brasil e o mundo. Diga comigo: o resto. Diga: o resto que ficou vai revolucionar a minha vida, dos meus amigos, da minha família, da minha igreja, da minha comunidade, do meu estado, do meu país e do mundo. Deus só quer provar para saber o tamanho da honra que você pode receber. Se coloque em pé, por favor. Aleluia. Projeta para mim o versículo de número 7, por favor. Projeta, por favor, o versículo de número 7. Oh, meu Deus. Projeta o verso de número 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso de número 7. Repita comigo, por gentileza, bem devagar, vamos lá numa só voz. Para que a prova, troque o vossa por minha, da minha fé, vamos lá. Para que a prova da minha fé, muito mais, não, vou dizer, eu vou pregar mais meia hora. O ouro da serra pelada não paga o preço da tua fé. Vou dizer até você da glória a Deus. O que moveu o pastor Silas Malafaia a fazer aquele ato não foi a política, não foi o dinheiro, foi
a fé, acredite ou não. A história da Revolução Civil, do Marco Civil, que mudou a história dos Estados Unidos, foi por causa de um pastor que resolveu exercitar a sua fé, apesar dos seus ideais, mas a fé. E no fim ele faz aquele discurso lá: eu tenho um sonho. Vamos lá, mais uma vez, só nós, olha onde fala, a minha fé, vamos lá. Para que a prova da minha, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em, não, eu vou perguntar em, vocês falam alto, se ache em, para quê? Na revelação. Aí agora escuta, tudo isso ele está dizendo, vamos lá, louvor, honra e glória, o que é que diz aqui? Não, vamos lá, ninguém nunca fez isso aqui, só eu, porque é a última vez que eu vou pregar mesmo aqui, porque depois dessa, bora lá, quando ele aparecer em glória, quando for revelada a pessoa bendita de Jesus Cristo, quem você acha que depois da grande tribulação, quem tiver ficado por aí, que eu não quero ficar, quem é que você acha que vai? Ei, depois de levada a exaustão, depois de tirado tudo que não presta, mais preciosa do que o ouro, se ache em louvor, é Deus dizendo assim: olha, é um homem louvado, é uma mulher louvada, é alguém que merece louvor, se ache em honra, aonde vai é honrado, aonde vai é honrada, se ache em glória, a glória que o mundo não tem, na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, você, a humanidade que tem fé, ela vai subir para estar para sempre com o Senhor na glória. E aí eu encerro pedindo para você dizer comigo: uma coisa é a prova do meu corpo, do meu físico, da minha vida, outra coisa é da minha fé. Vou dizer até você da glória: não mexa com homem e mulher que tem fé. Não mexa com um pastor, com uma pastora que tem fé. Nós vamos descer por aquelas escadas ali hoje. Presta atenção. Quando você for descer a escada, se você vê alguém engarrafado, é porque a fé dele cresceu tanto, que ele vai descer lá, parecendo o menino ali, quando vai para a academia, o Enoque, quando vem da academia. Vocês já viram, por que é que as pessoas que fazem academia andam com o braço assim? Sabe por que é? É porque ele se enche de tanta fé, que ele sai inchado assim. É assim que nós vamos descer aquela escada hoje. Nós vamos descer fortalecidos, renovados, revigorados, cheios, melhor do que entramos, por causa da fé que nós temos na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Você quer cantar? Diga comigo assim, com a cabeça curvada, diga: meu Deus, perdoe, Senhor, os meus erros, perdoe os meus pecados, Senhor, renova em mim a esperança, as minhas convicções a respeito da Tua palavra. Diga: a minha fé, Senhor, a semelhança de Paulo, ainda que haja provas, mas eu quero guardá-la. Senhor, nos ensina a guardar a nossa fé. Eu quero concordar, Senhor, com uma bênção extraordinária na minha vida, porque eu recebo esta palavra para mim, na vida do meu bispo, da minha bispa, dos meus colegas, pastores, irmãos em Cristo Jesus. Pai, que esta seja um resto de semana maravilhosa. E eu quero concordar que aquilo que não estava dando certo, agora vai dar certo, por causa da sua fé, da minha fé, da nossa fé. Quem pode dar glória, quem pode dar aplausos, quem pode dizer glória a Deus? Aleluia.
espalhar